Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, o Evangelho que nos é colocado e proposto pela liturgia é muito apropriado ao dia 13, em que juntos celebramos, externamos por mais um mês a nossa devoção àquela que merece toda a devoção, Maria, Mãe de Deus e também nossa Mãe. É um texto simples, é um texto enxuto, até curto em termos de extensão e de versículos. Entretanto, um texto muito contundente. Com as palavras que Jesus Cristo hoje nos dirige, ele faz uma crítica muito profunda aos fariseus, aos chamados doutores e mestres da lei, dos ensinamentos, da cultura daquela época, que se achavam donos absolutos da verdade. Coisa pior do mundo é você encontrar uma pessoa que acha que o que ela pensa acerca de qualquer coisa é a verdade. Você não consegue entrar na cabeça dela, não consegue tocá-la, não consegue fazer com que ela perceba a limitação do que ela está falando. Não consegue fazer com que ela entenda que ela não é a única pessoa que existe no mundo e que todas as pessoas têm uma parte da verdade dentro de si, porque a verdade é imensa, infinitamente superior a todos nós. Ela passeia por nós, mas não esbarra, não fixa morada em ninguém, graças a Deus. Os fariseus se achavam detentores da verdade. Normas, regras, leis, usos e costumes que eles estabeleceram era o tal e pronto. Quem não obedecesse estava fora. Quem obedecesse, muito bem, obrigado, é um dos nossos. Jesus Cristo fala exatamente para essa gente que se achava detentora do saber. E é por isso que Jesus Cristo, outra vez, nas chamadas bem-aventuranças, ele dizia: bem-aventurados os pobres em espírito, acentuava. Não é apenas o pobre, mas é o pobre em espírito, ou seja, aquelas pessoas que são despojadas, desapegadas, inclusive dos bens não materiais. Não é tão difícil alguém ser simples em relação a coisas. Eu conheço muita gente que é desapegada, tanto faz como tanto fez. Não tem ligação nenhuma com qualquer coisa. Não é difícil encontrar gente assim. Agora, é difícil encontrar pessoas desapegadas de bens imateriais, não materiais, que aí são dons, talentos, capacidades, inteligências, cultura, informações, sabedoria, competências. Tem pessoas que são relaxadas para os bens, materialmente falando, mas são muito ligadas aos bens não materiais. Então não adiantou muito desapegar-se de uma coisa para depois aprisionar-se a outra. Então, Jesus Cristo faz essa crítica a nós. É uma crítica pesada à inteligência convencional, racional, que infelizmente às vezes é a única trabalhada por nós, que é a nossa cabeça. Aliás, a ideia cartesiana de Descartes, que acabou fundamentando toda a nossa concepção, era penso, logo existo. Nós somos caracterizados, definidos pelo nosso pensamento. E quanto mais uma pessoa pensa, mais ela tem informações, mais ela pensa melhor e mais alto, mais ela é valorizada. Ora, as escolas em geral trabalham só essa dimensão. As avaliações que a gente fazia o tempo inteiro nas escolas para passar de ano, sempre era a cabeça, a razão que tinha que funcionar. Os pais, eu tiro pelo meu,
ficavam muito alegres com a inteligência dos seus filhos. E quando eles passavam por média, quando não tinha nenhuma nota vermelha, só a inteligência racional era valorizada na escola. O único critério, infelizmente, foi esse durante séculos. Nos seminários, o bom seminarista é o melhor da sala, é o mais aplicado. Ele podia não valer muito em relação a outras coisas, mas é um sujeito inteligente. Vamos conservar esse homem aqui. Será um bom padre. Uma ilusão, meu Deus do céu, muito grande tamanho do mundo, porque o que Cristo está dizendo é que nós precisamos extrapolar urgentemente as fronteiras da nossa razão, esses limites tão frágeis que nós carregamos conosco, que nem percebemos que eles existem, porque a mentira, a palavra mentira, tem a mesma raiz etimológica da palavra mente. Então a gente pode dizer que quem usa só a mente, mente. É um mentiroso. Não porque queira, porque tem escolhido ser mentiroso, mas não consegue, a mente é pequena, ela não consegue dar conta de tudo. Quando ela pensa que sabe, o mundo inteiro começa a olhar, mostrar para ela que tem mais coisas para se aprender, diferentemente do que ela aprendeu até então. Então a razão sozinha já não tem mais razão para nada. E é importante que a gente perceba que os sábios e inteligentes da época de Cristo ainda continuam hoje querendo prevalecer no nosso tempo. Tem uma definição de louco que eu gosto muito dela. Louco é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. É muito comum a gente encontrar uma pessoa louca que tem uma capacidade de conversa, de diálogo, de convencimento, sabe de tudo e mais alguma coisa. Quando ela estava boa, falava nada, mas com a loucura, toda a razão dela veio à tona. E a gente até se admira e diz, né, essa pessoa não é louca não, porque ela diz tudo direitinho. A loucura não está na razão, a loucura está no resto, está tudo desmantelado dentro dela. Os sentimentos, as emoções, a espiritualidade, está tudo misturado. Mas a cabeça foi preservada, mas somente a cabeça, nada mais além disso. Então, entender com a razão, somente com a razão, ainda não é entender. Resolver uma coisa só com a cabeça ainda não é resolver. Os problemas geralmente acontecem fora da nossa cabeça. Acontecem nos níveis do corpo, da emoção, do sentimento, da experiência, da relação concreta com os outros, da espiritualidade. É aí que os problemas estão. E é por isso que Cristo diz, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste a razão verdadeira, a sabedoria verdadeira dos entendidos, daqueles que só usam a cabeça, e colocaste no coração dos pequenos e dos simples. Pensar virou uma doença. Ao invés de ser uma coisa boa que mereça elogio, para nós é uma grande doença, porque a gente pensa sem parar, dia e noite. Achamos que pensar rápido é sinônimo de eficiência, e não é. É exatamente o contrário. Quando a gente pensa mais lentamente, aprende mais devagar, o nosso aprendizado, de fato, fica mais difícil de ser esquecido. Quando a gente aprende tudo depressa demais para passar na frente dos outros e chegar em primeiro lugar, do mesmo jeito que a gente aprendeu, a gente esquece, vai deixando pelo meio do caminho. E a pergunta é exatamente essa, para provar o que eu estou dizendo, porque eu faço essa pergunta para mim. Quantos de vocês se lembram do que aprenderam no primário e no ginásio? Todas as equações matemáticas? Não ficou nada, absolutamente nada. A não ser se alguém pegou nisso, porque precisou para ser um engenheiro depois. Mas aí foi sua necessidade pessoal. Mas o comum dos mortais, a gente não se lembra quase de nada do que aprendeu. A não ser a gramática, quem realmente usa desde lá uma boa gramática, quem realmente escreve, quem lê bem, quem fala bem, ficou. Mas o resto foi se passando, da biologia, da química, da física, das ciências sociais, e assim por diante. Para mostrar como isso é importante, mas tem uma importância relativa na vida da gente. Não podemos passar a vida inteira presos a isso, achando que só isso nos basta e nos é suficiente. Pensar demais gera ansiedade, excesso de expectativa.
Quanta gente ansiosa nesse mundo de hoje. E quando a gente vem falar com a gente, ou vai falar com o médico, diz, doutor, é porque eu não paro de pensar. Eu não paro, eu estou todo tempo pensando. Onde é que está o bilhotinho para a gente acabar com esse negócio, parar esse pensamento? É muito importante essa crítica de Jesus Cristo. Conclusão: inteligência e conquistas intelectuais têm pouca relação com equilíbrio, com felicidade e com realização humana. Ninguém se realiza porque essas coisas foram avançando na sua vida até alcançar um nível máximo de possibilidades. Ninguém, absolutamente. Pode até deixar de se realizar. Em geral, nossas escolas não nos introduzem nas coisas da alma e do coração. Quem é que nos ajuda a entender as coisas do coração? Ninguém, em absoluto. Na escola, não. Saint-Exupéry dizia, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Temos que olhar para lá. Pascal dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece. É o coração que tem que estar em foco. Maria guardava tudo aonde? No seu coração. Porque olhando para o sofrimento de seu filho, descabido, totalmente ilógico, irracional, absurdo, como essa guerra que a gente está vivendo agora, totalmente desnecessária, que não encontramos fundamento para ela em nada. Maria, olhando para o sofrimento do seu filho e do mundo, ela não tinha condições de aguentar aquilo na cabeça dela, não. Era muito para a mente dela. Mas ela depositava no seu coração. O coração é um depósito maior, aguenta, suporta, trabalha, assimila e pode conviver com as piores desgraças, porque ele tem cabedal para isso, tem força para isso, competência para tal. Depois, nesse texto, Jesus, no fundo, faz uma crítica a um modelo de formação humana, que é a nossa, que privilegiou o tempo inteiro só o conhecimento e a cultura, em detrimento da verdadeira sabedoria. Porque uma pessoa culta é aquela que sabe muita coisa, uma pessoa sábia, ela sabe o que lhe interessa, o essencial, o necessário, e pronto. Com isso eu sobrevivo, com isso eu vou para frente. O resto é apenas periferia, é apenas acidental, é supérfluo. Eu posso ter, eu posso não ter, mas o essencial não me pode faltar de maneira alguma. Nesse sentido, existem muitas ferramentas no mundo de todo tipo, para todas as finalidades. Porém, imagine você, se você é um marceneiro, se você é dono de uma oficina mecânica, você não precisa ter ali todas as ferramentas do mundo na sua oficina. Precisa ter as ferramentas de que você precisa naquela oficina. Só. Sabedoria é eu escolher as ferramentas que eu preciso para viver, nas escolhas que eu fiz, na vida que eu escolhi para mim, no lugar onde eu estou, nos objetivos que eu quero realizar e concretizar na minha vida. Somente os instrumentos e as ferramentas necessárias para isso. Se eu quero viver tudo, escolher tudo, pensar em tudo, eu não resolvo absolutamente nada, porque eu não posso dominar tudo. Deixe que os outros dominem outra parte, e quando eu precisar eu vou à procura de outros profissionais, e eles vêm e me ajudam com aquilo que eles dominam. Então, sabedoria não é possuir todas as ferramentas, e possuir sim as ferramentas de que eu tenho necessidade. É o que a gente chama de conhecimento seletivo. Tem um livro para quem gosta de boa leitura, não sei se esse livro está à venda aqui, no Brasil eu nunca vi, mas em Portugal eu adquiri. O livro é 4 horas por semana, esse é o título do livro. E ele lá estabelece um conceito de ignorância seletiva. Uma coisa esquisita, né? Você tem que ser um ignorante seletivo. Não é uma pessoa sábia, é um ignorante seletivo. O que é que ele diz com isso? Escolha todos os dias o que você não quer aprender, o que você não quer ler, o que você não quer guardar dentro do seu coração e da sua cabeça.
o que você não quer viver na sua vida. Todos os dias faça as suas desescolhas, ao invés das suas escolhas. Porque há um amaranhado de coisa que vem para cima da gente. E se a gente for pegar tudo, está perdido. Escolher isso eu não quero. Aquilo lá também nunca quis. Com aquela pessoa lá não vou. Para aquela festa lá também não. Já estou na idade de dizer não, não e não e não. E fazer aquilo que realmente me interessa, porque ajuda a minha vida, ajuda o meu trabalho, ajuda a minha espiritualidade, ajuda a minha felicidade, ajuda a colocar meu juízo no lugar certo. Está na hora da gente ser seletivo com as coisas. E aí sim, vivermos o essencial, ouvindo nosso coração, ouvindo e sendo fiéis à nossa consciência. Se assim nós o fizermos, não estaremos tão longe do reino dos céus, naquilo que o Cristo nos diz hoje. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos grandes e inteligentes, mas reservaste e revelaste aos pequeninos, aos que sabem escolher aquilo de que precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.